Domine sua mente. 7 princípios estoicos para permanecer calmo em qualquer situação. Permanecer calmo quando tudo está bem não exige muito esforço. O verdadeiro desafio é manter a calma quando a vida coloca sua mente à prova. Quando algo não acontece como você esperava. Quando uma crítica abala a sua tranquilidade. Quando um problema surge sem avisar. Os estoicos acreditavam que essa calma não era um dom reservado a poucas pessoas. Era uma habilidade. E como toda habilidade, podia ser treinada. Neste vídeo, você vai conhecer 7 princípios estoicos que atravessaram séculos e continuam ajudando milhões de pessoas a dominar a própria mente, fortalecer o controle emocional, desenvolver autocontrole e encontrar mais serenidade e paz interior. Talvez as circunstâncias da sua vida não mudem imediatamente, mas a forma como sua mente responde a elas pode mudar completamente. E quando isso acontece, tudo começa a mudar junto. Primeiro, separe os fatos da interpretação. O primeiro princípio parece simples, mas pode transformar completamente a maneira como você enfrenta qualquer dificuldade. Aprenda a separar os fatos da interpretação. Os fatos pertencem à realidade. A interpretação pertence à nossa mente. E é justamente nela que começa o verdadeiro desafio de permanecer calmo. Embora aconteçam quase ao mesmo tempo, são coisas muito diferentes. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Pense em quantas vezes você perdeu a calma para descobrir mais tarde que a situação não era exatamente como imaginava. Isso acontece porque a mente odeia a incerteza. Ela tenta completar as informações que ainda não possui. Cria explicações, imagina consequências, constrói histórias inteiras antes mesmo de conhecer toda a realidade. E é justamente nesse momento que começamos a sofrer. Não pelo fato em si, mas pela interpretação que fazemos dele. Os estoicos treinavam a mente para fazer uma pausa, antes de acreditar no primeiro pensamento que surgia. Antes de reagir, perguntavam: o que realmente aconteceu? Essa pergunta simples devolve algo precioso. Ela impede que a interpretação assuma o controle antes da realidade. E muitas vezes essa pequena pausa é suficiente para preservar a calma. Não sofremos apenas pelos acontecimentos, mas pela interpretação que fazemos deles. Mas perceber que a mente interpreta os acontecimentos é apenas o primeiro passo. O segundo princípio explica por que tantas pessoas vivem emocionalmente exaustas, mesmo quando fazem o possível para que tudo dê certo. Segundo, pare de lutar contra aquilo que você não controla. Grande parte do desgaste emocional nasce de uma tentativa impossível: controlar aquilo que nunca esteve sob o nosso controle. Queremos controlar o comportamento das pessoas, as opiniões que elas têm sobre nós, os resultados dos nossos esforços, as decisões que o mundo toma. E quanto mais tentamos fazer isso, maior se torna a frustração. Epicteto propôs uma ideia que atravessou os séculos justamente por sua simplicidade. Existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que não dependem. Marco Aurélio também lembrava constantemente a si mesmo de concentrar sua energia apenas naquilo que realmente dependia dele. Quando confundimos essas duas categorias, entregamos nossa paz a fatores que jamais conseguiremos dominar. Isso não significa viver de forma passiva. Significa direcionar energia para o único lugar onde ela realmente produz transformação. As próprias escolhas, as próprias atitudes, a própria resposta diante daquilo que acontece. Talvez você não consiga controlar o vento, mas sempre poderá ajustar as velas. E essa mudança de foco costuma trazer um alívio imediato. Porque quando deixamos de lutar contra o que não depende de nós, sobra muito mais força para cuidar daquilo que realmente depende. Até aqui falamos sobre 2 armadilhas da mente. Mas o próximo princípio revela um hábito silencioso que acompanha praticamente todos nós. E quando aprendemos a identificá-lo, a calma deixa de parecer um acaso e começa a se tornar uma escolha. Terceiro, escolha quais pensamentos merecem permanecer. Até aqui aprendemos que a mente interpreta os acontecimentos e que grande parte do nosso sofrimento nasce da tentativa de controlar aquilo que não depende de nós. Mas existe um hábito ainda mais silencioso que enfraquece o nosso controle emocional todos os dias. Acreditar que todo pensamento merece atenção. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a importância de observar a própria mente. Ele sabia que os pensamentos surgem de forma espontânea, mas permanecer neles é uma escolha. Pense na quantidade de ideias que passam pela sua cabeça ao longo de um único dia. Algumas trazem soluções, outras despertam coragem, mas muitas apenas alimentam a ansiedade, aumentam o medo ou fazem você reviver situações que já terminaram. Quando aceitamos todos esses pensamentos como verdade, entregamos a direção da nossa vida ao primeiro impulso que aparece. Os estoicos faziam exatamente o contrário. Eles aprendiam a observar um pensamento antes de aceitá-lo.
Nem todo pensamento merece um lugar permanente dentro da sua mente. Essa é uma das maiores demonstrações de autocontrole, porque dominar a mente não significa impedir que um pensamento apareça. Significa decidir quais pensamentos merecem ocupar espaço dentro de você. A qualidade da sua vida depende, em grande parte, dos pensamentos que você decide alimentar. Quanto mais consciente for essa escolha, maior será a sua serenidade. Mas escolher melhor os pensamentos ainda não basta. Em algum momento, a vida vai colocar você diante de uma situação inesperada. E será nesse instante que o próximo princípio fará toda a diferença. Quarto, responda. Não reaja. Poucas decisões mudam tanto a nossa vida quanto aprender a responder, em vez de simplesmente reagir. Quando algo nos surpreende, a reação costuma ser imediata. Responder uma mensagem no impulso, retrucar uma crítica, levantar a voz. Tomar uma decisão movida pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade. Mas os estoicos entendiam que existe um pequeno espaço entre aquilo que acontece e a nossa resposta. É nesse espaço que nasce a verdadeira liberdade. Quem reage entrega o controle da própria mente às circunstâncias. Quem responde mantém o controle emocional mesmo quando tudo parece conspirar contra a sua paz. Isso não significa reprimir emoções. Significa não permitir que elas decidam por você. Antes de responder, faça uma pequena pausa e pergunte a si mesmo: essa é a melhor resposta? Ou apenas a resposta mais rápida? Às vezes, alguns segundos de reflexão evitam consequências que poderiam durar anos. A calma raramente depende da situação. Quase sempre depende da resposta que escolhemos oferecer. Até agora falamos sobre como lidar com aquilo que acontece dentro da nossa mente. O próximo princípio amplia essa ideia, porque existe uma realidade que nenhuma pessoa consegue mudar. E quanto antes aceitarmos isso, mais leve a vida se torna. Quinto, aceite a realidade antes de tentar mudá-la. Uma das maiores causas de sofrimento é gastar energia lutando contra algo que já aconteceu. Negamos a realidade, resistimos aos fatos, desejamos que as coisas tivessem sido diferentes. Mas enquanto fazemos isso, deixamos de usar nossa energia para transformar aquilo que ainda pode ser transformado. Os estoicos chamavam essa atitude de aceitar a realidade. Mais tarde, essa ideia ficou conhecida pela expressão amor fati, amar o próprio destino. Isso não significa gostar do sofrimento, nem aceitar injustiças de forma passiva. Significa reconhecer que a realidade existe independentemente da nossa vontade. E toda mudança começa exatamente desse reconhecimento. Enquanto brigamos com os fatos, permanecemos presos a eles. Quando os aceitamos, recuperamos a liberdade para agir. Aceitar a realidade não significa desistir dela. Significa começar a transformá-la a partir do ponto onde ela realmente está. Sexto, treine sua mente antes que a vida a coloque à prova. Existe um erro muito comum. A maioria das pessoas acredita que aprenderá a permanecer calma justamente no momento em que a dificuldade aparecer. Mas os estoicos pensavam exatamente o contrário. A calma não nasce durante a tempestade, ela é construída antes dela. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões porque estava vivendo dias tranquilos. Ele fazia isso para preparar a própria mente para os desafios que inevitavelmente surgiriam. Sêneca também acreditava que a disciplina diária fortalecia o caráter antes das grandes provações. Eles entendiam que ninguém improvisa serenidade. Assim como um atleta treina antes da competição, nossa mente também precisa ser preparada antes das dificuldades. E esse treinamento não exige horas de estudo ou práticas complicadas. Ele acontece nas pequenas escolhas do dia a dia, na decisão de não alimentar um pensamento negativo, na pausa antes de responder impulsivamente, na capacidade de reconhecer aquilo que depende de você. Essa disciplina silenciosa fortalece a mente muito antes das grandes dificuldades aparecerem. Cada pequena escolha fortalece a próxima. É assim que o autocontrole deixa de ser um esforço e começa a se tornar um hábito. E quando a vida finalmente coloca sua mente à prova, você percebe que a calma não apareceu por acaso. Ela foi construída pouco a pouco. Porque o autocontrole não nasce no momento da crise. Ele é o resultado silencioso de tudo aquilo que você praticou antes dela. Chegamos ao último princípio. E talvez ele seja o mais importante de todos, porque reúne tudo o que vimos até aqui em uma única ideia. Sétimo, a verdadeira liberdade começa dentro de você. Depois de conhecer esses 7 princípios, talvez você tenha percebido uma coisa. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem problemas. Eles sabiam que perdas, críticas, mudanças inesperadas e dificuldades fazem parte da existência. O que eles ensinaram foi algo muito mais poderoso, que nenhuma dessas situações precisa dominar a sua mente.
A verdadeira liberdade não acontece quando o mundo finalmente corresponde às nossas expectativas. Ela começa quando deixamos de depender dessas expectativas para encontrar paz. Quem aprende a observar os próprios pensamentos, a separar os fatos das interpretações, a aceitar aquilo que não controla, a responder em vez de reagir e a fortalecer a mente todos os dias, descobre uma forma de liberdade que ninguém pode tirar. As circunstâncias continuam mudando, os desafios continuam existindo, mas existe uma serenidade que permanece. E essa talvez seja a maior conquista do estoicismo. Não controlar o mundo, mas deixar de ser controlado por ele. Dominar a mente não significa nunca sentir medo, ansiedade ou tristeza. Significa não permitir que essas emoções decidam quem você será. Os 7 princípios que vimos aqui não prometem eliminar as dificuldades da vida, mas oferecem algo muito mais valioso: a capacidade de atravessá-las com mais clareza, equilíbrio e controle emocional. Talvez você não consiga colocar todos eles em prática hoje. E tudo bem. Comece por um, observe seus pensamentos, questione suas interpretações. Faça uma pequena pausa antes de reagir. Treine sua mente um pouco a cada dia. Com o tempo, aquilo que hoje exige esforço começará a se tornar parte da sua maneira de viver. E é justamente assim que a calma deixa de depender das circunstâncias e passa a depender de você. E agora eu gostaria de saber, qual desses 7 princípios você acredita que mais precisa colocar em prática neste momento da sua vida? Ou comenta: hoje eu começo a treinar minha mente. Vou gostar muito de ler sua resposta. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja buscando mais serenidade e paz interior. Nos vemos no próximo vídeo.